Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Vamos iniciar na nossa aula de hoje um assunto que é mais um passo, mais um avanço nos conhecimentos de matemática financeira, que vai nos ajudar a interpretar todos os fenômenos financeiros que normalmente podem, digamos assim, ter ocorrência na nossa vida profissional e, por que não, também, como vimos nos exemplos das outras aulas, isso também faz parte do nosso dia a dia como pessoa, como cidadão. Então, o nosso assunto de hoje é séries de pagamentos ou recebimentos com o conceito de serem séries uniformes. Vamos ver, então, o que isso significa. Estamos seguindo o nosso conteúdo programático, né? Estamos ainda no tópico 1, já passamos por capitalização simples, capitalização composta, taxa de juros e agora estamos com séries de pagamento e vamos finalizar com sistema de amortização, assunto das nossas próximas aulas. Bom, então como que a gente pode imaginar a ocorrência de séries de pagamentos? Nós temos combinação entre como elas ocorrem período a período e como são os pagamentos. Então, os períodos podem ser não uniformes ou uniformes. Então, o que seria um período de capitalização uniforme? Ocorre regularmente, por exemplo, de mês a mês, ou de bimestre, semestre ou por ano. E os pagamentos? Eles podem ser todos iguais, todos uniformes, ao longo desses períodos, uniformes ou não, ou podem ser de valores diferentes ao longo dos períodos. Ou seja, quando eu começo a combinar pagamento com períodos, eu posso ter ocorrências de períodos não uniformes com pagamentos não uniformes, que eu chamei aqui de 1. O período é uniforme, mas o pagamento não uniforme, que nós chamamos aqui de 2. O pagamento é uniforme e o período é uniforme, que seria o nosso item 3. E, por classificação, fechando o ciclo aqui, nós teríamos a ocorrência de pagamentos uniformes em períodos não uniformes. Então, o caso 1 e 2, normalmente a gente vai encontrar na literatura, em toda a bibliografia de finanças, como fluxo de caixa ou fluxo de capital único. Ou seja, nós vamos tratar com o assunto desenvolvido nas aulas anteriores. O que nós vamos ver de diferente nesta aula? Quando nós temos esse tipo de ocorrência. O pagamento é uniforme e o período é uniforme. Então, são as séries denominadas de séries uniformes. E o caso 4, ele tem pouca aplicação. A ocorrência maior é você tratar como um fluxo de capitais de valor único ao longo dos períodos e de valores diferentes, e esse que nós vamos iniciar hoje nesta aula. Então, de uma forma ampla, as séries de pagamentos ou recebimentos, elas trabalham com essas características, ou também alguns autores chamam as premissas das séries de pagamento ou recebimento. Primeiro, a diferença de prazo entre cada termo, ou seja, entre um pagamento ou outro, entre um recebimento ou outro, pode ser constante a partir do primeiro termo, mas também pode ocorrer casos em que não seja constante. Então, cada caso eu vou ter que tratar matematicamente com as equações e também depois com a calculadora de forma particular. O número de termos é finito, ou seja, tem que haver uma sequência de pagamentos ou recebimentos, mas tem que ter um número deles que vai ser trabalhado na nossa equação ou no nosso cálculo. Então, nós não podemos trabalhar com estas fórmulas que vamos ver nesse capítulo, nessa aula, como uma série infinita, ou seja, não tem fim nunca. Os valores dos termos que compõem a série podem ser constantes ou não. Eu posso trabalhar séries com valores variáveis, inclusive com razão de acréscimo ou de crescimento ou de diminuição ou decréscimo conhecido, uma razão aritmética ou geométrica até.
Portanto, tem que haver, quando for série variável, uma proporção conhecida. Os vencimentos dos termos de uma série de pagamentos podem ocorrer no final de cada período, que são as séries com termos vencidos, ou no início, como denominado de termos antecipados. Um exemplo claro para entender esta diferença é: contrato um aluguel por 1 ano. Pago o primeiro aluguel hoje ou pago depois de 30 dias? Essa é uma forma que define uma série de pagamentos, né? Pagamento para quem paga o aluguel e recebimento para quem recebe o aluguel. Então, neste caso, foi contratado a utilização de um imóvel por 12 meses. E eu pago a primeira no ato, antecipei, mas vou morar 12 meses. Neste caso, nós vamos primeiro morar os primeiros 30 dias e depois pagar o primeiro aluguel. Então, isso define o conceito de termos vencidos ou termos antecipados. Isso ocorre também quando a gente vai comprar um bem numa das redes aí de equipamentos de casa, eletrodoméstico, e eles fazem, às vezes, essa situação. Tem que dar uma entrada ou não, né? Então, tenho que dar uma entrada para levar o bem que eu quero comprar para minha casa ou não. Levo depois, a gente começa a pagar. E tem também alguns momentos em que o sistema de oferta de bens e serviços faz uma situação que vai dar um outro tipo de série que nós vamos ver aqui no nosso curso. Eu levo o bem hoje para casa, mas começo a pagar daqui a 90 dias. Ou seja, isso é denominado um período de carência. Então, é um outro tipo de série que suspende todos os pagamentos por um período de tempo e depois ele entra em fluxo normal de uma série sem nenhum problema. Então, o importante, da mesma forma que falamos para valor de capital único, nós temos que ter em mente o fluxo de capitais para que eu possa calcular a equivalência entre eles de forma adequada. As fórmulas que vamos ver a partir de hoje, elas estão vinculadas a esse tipo de ocorrência de fluxo de capitais. Ou seja, o primeiro aqui representa os termos vencidos, ou seja, eu contratei no dia de hoje, mas vou pagar o primeiro um período depois. Esse período pode ser um dia, uma semana, um mês, meses ou ano. Tá? Não importa o período tempo, mas eu tenho que ter regularidade no tempo estabelecido. A série de pagamentos ou recebimentos de forma com termos antecipados, percebam que tem um deslocamento. Olha, o primeiro pagamento é hoje. E lá, quando termina o contrato, olha, não tem pagamento. Eu termino de pagar no N-1. Eu não sei quantos meses foram contratados, mas eu sei que, neste caso, eu pago um mês antes de finalizar o contrato. Exemplo do aluguel. Você paga o 12º mês e mora mais um mês sem pagar nada no final, né? Então, essa é a situação dessa série. Então, temos que lembrar sempre dessas ocorrências. E a série que tem o diferimento, né? Ou seja, a postergação de pagamentos de parcelas por um determinado tempo, é comumente definido como período de carência. Então, neste caso, a gente representou aqui, a transação ocorreu hoje, mas eu vou fazer o primeiro pagamento na data 3. Então, quando nós tivermos período de carência, vai acontecer alguma coisa antes, ou não vai acontecer nada de desembolso financeiro. Ou seja, tem que ficar muito clara a transação nesse aspecto. Muito bem, as fórmulas que nós capitalizamos uma série de pagamento. A origem está nesse fluxo de capitais que nós estamos representando aqui. Esta fórmula, ela foi obtida fazendo o quê? Para uma série genérica, né, de termos vencidos, agora estamos trabalhando
primeiramente, o conceito de termos vencidos, ou seja, o primeiro pagamento vai ocorrer um período depois de feito a transação. Ou seja, aqui o autor usou o R, mas é o nosso PMT. Trazendo a valor presente, para somar todas as parcelas que eu vou pagar ao longo do meu contrato, de N parcelas, eu vou ter uma capitalização reversa aqui para o valor presente e colocando somando todos esses termos na data zero. Então lembre daquele conceito, eu posso somar fluxo de capitais, mas desde que todos os elementos desse fluxo estejam na mesma data. E que é o que esse diagrama aqui representa. Então, quando eu coloco em somatória, eu vou chegar nessa equação que está aqui grafado, ou seja, o valor presente de uma série de pagamentos corresponde a esse fator que envolve a taxa de juros e o tempo, né, a N parcelas que ele vai ter. A mesma coisa nós vamos ter no cálculo do montante. A lógica é a mesma. Eu posso obter o montante levando o valor presente para o futuro, né? Agora, ficaria dois cálculos, né? Primeiro eu faço o cálculo do valor presente e depois capitalizo o valor único para o montante no futuro. Não, então a fórmula foi desenvolvida com o mesmo princípio. Eu trago todos esses valores para o futuro e na somatória nesta data N, eu chego a esta equação, que aqui eles têm o mesmo significado, o PMT e o R, de acordo com o nosso autor. Bom, vamos fazer um exemplo para fixar esse conceito de uma série uniforme com termos vencidos. Neste caso, nós temos a situação de qual vai ser o montante no final de 4 anos se eu aplicar 500 por mês durante esse prazo em um fundo de renda fixa com uma taxa de 3% ao mês. Então, primeiramente, vamos trabalhar a equação. Tá? Depois vamos trabalhar em outro momento a utilização deste cálculo com a calculadora. Então, substituindo, né, mais uma vez, eu tenho aqui o valor presente, aqui o valor futuro, a parcela e o número de parcelas e também a taxa. Então, sempre um fluxo vai ter esses elementos. Então, eu quero saber o valor futuro para uma parcela de 500 com 48 parcelas a uma taxa de 3%. Substituindo essas informações aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas, sendo 3 delas conhecidas, ou 3 variáveis conhecidas e uma não. Substituindo, fazendo o cálculo, nós vamos chegar a este número precisamente. Ou seja, o capital equivalente acumulado no futuro para quem, por 48 meses ou 4 anos, aplica R$ 500 por mês a uma taxa de 3% ao ano, é este valor que nós vamos ter nessa data. Esse exemplo, quanto que uma pessoa terá que aplicar mensalmente num fundo por 5 anos para resgatar 200 mil ao final de 60 meses? Ou seja, alguém faz o planejamento para ter esse capital de 200 mil daqui a 5 anos, para qualquer outro compromisso que ele imaginar na vida, e ele quer saber quanto que ele tem que poupar ou aplicar se o pagamento por remuneração desse capital for de 2% ao mês. Então, a mesma regra. Vou em busca dos 4 elementos padrão, né, que nós precisamos ter, 2 valores, uma taxa e o prazo. Neste caso, 60, 2, 200. Tá? Qual é o valor? Faço a substituição na equação e tenho a seguinte informação. Para que eu tenha, daqui a 60 meses ou 5 anos, um valor de 200 mil, valor nominal, né? Eu tenho que começar a aplicar hoje, ou seja, assumir que em 30 dias eu vou fazer o primeiro pagamento,
ou primeiro depósito, de R$ 1.753,59. Este exemplo, o que quer saber? Qual é o valor atual se eu tiver uma série de prestações de ordem de 24 parcelas, mensais e consecutivas, deste valor de R$ 3.500 cada uma, e a taxa que rege essa operação é 4% ao mês. Mesmo procedimento, pessoal, vamos em busca dos elementos conhecidos e destacando qual é a variável que a gente não conhece. Faço a inserção desses valores na equação e vou ter somente o valor presente, que é o que nós queremos conhecer. Então, chego ao valor de 53.364,37. Então, essa sequência, ela tem um método de entender o problema, isolar quais são os elementos conhecidos e desconhecidos e utilização da equação. Muito bem, então vamos agora ao nosso próximo exemplo e o último dessa série. Nós temos nesse caso uma situação de que vai ocorrer um empréstimo de 30 mil e vai ser concedido por uma instituição financeira que exige 12 parcelas de pagamentos, pratica uma taxa de 3,5% ao mês e quer saber qual é o valor dessas 12 prestações, né? Então, voltamos à utilização das nossas fórmulas, preservando sempre a característica do fluxo de capitais, com o procedimento de identificação das variáveis que estão embutidas na transação, né? Então, sempre esta consequência de trazer as variáveis destacadas vai nos ajudar a não se perder no texto, né? E isolar exatamente aquilo que é importante para a utilização da fórmula. Desenvolvendo esse hábito de isolar as variáveis adaptadas à fórmula, nós vamos com certeza conseguir fazer os cálculos com a calculadora com mais rapidez e com precisão, que ela vai nos fornecer o cálculo. Então, a nossa chance de acerto aumenta muito. Então, é muito importante esse procedimento de ler o texto, fazer o isolamento das variáveis para que a gente possa inserir nas fórmulas e efetuando o cálculo matemático, aí não tem nenhuma situação a não ser a habilidade de trabalhar com uma função exponencial que exige a capitalização composta. Então, transpondo essas variáveis para a equação, nós vamos fazer os cálculos e vamos chegar à informação de que o valor das prestações, das 12 prestações que terei que cumprir para honrar o empréstimo de 30 mil, a uma taxa de 3,5% ao mês, corresponde a R$ 3.104,52. Então percebam que sempre é importante a gente destacar, né, a variável pela sua característica. Então, se eu estou falando de valor, pelo menos o símbolo de valor. Se eu estou falando de prazo, então colocar o termo, né, mês ou 12 parcelas mensais. Se eu estou trabalhando com taxa, trabalhar com o percentual. Aqui no caso, como nós estamos usando fórmula, nós estamos fazendo a linguagem da fórmula, porque a fórmula eu tenho que destacar a taxa em decimal e não em percentual quando nós já vimos que a gente trabalha com a calculadora. Então eu tenho que aprender a linguagem, a nomenclatura, para que eu possa destacar o que interessa e adequar ao princípio de utilização da fórmula. Então, com isso nós temos mais uma aula com importante conceito. Nós temos muito da prática e da utilização em mercado de capitais com séries de pagamentos. A ocorrência de pagamentos únicos, ela é importante, mas não é o grande volume das ocorrências das transações. E nós temos um plano de estudo a partir desse conceito, a partir desta aula, em que destacamos na literatura, na bibliografia recomendada,
quais são as páginas que esse conteúdo estará mais detalhado, mais disponível para complementar a informação da videoaula. Mais uma vez, trabalhem os exercícios resolvidos no intuito de entender a nomenclatura de série de pagamentos, entender como os autores e como se tem presente algumas ocorrências que a gente nem imagina e no nosso dia a dia isso acontece. A nossa lista ou sugestões de exercícios propostos e as leituras complementares. Portanto, mais uma vez eu agradeço por esta aula e estamos encerrando esse conteúdo e até a nossa próxima aula.